No Evangelho de Jesus Cristo, que o apóstolo João escreveu, é o quarto Evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. João, um texto bastante conhecido, mas que tem uma mensagem extraordinária para os dias atuais e para nós. Capítulo 14. João, capítulo 14. Nós vamos meditar alguns versículos. E eu creio que você que está em casa, Deus irá falar com você também, como vai falar conosco aqui nesta noite. Nós estamos vivendo os dias atribulados, né, com certas dificuldades, mas a igreja do Senhor, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela marcha, a igreja do Senhor, ela é triunfante, louvado seja Deus. E o texto sagrado diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, credes também em mim. Jesus, ele estava aqui, a partir do versículo, capítulo 13 e 14, esses dois capítulos, a gente percebe que Jesus estava preparando, até psicologicamente, os seus discípulos. Porque Jesus disse que, né, no 13, você vai ver que no 13 ele fala que da traição, ele fala que vai se ausentar. E aqui, obviamente, houve uma certa tribulação entre os seus discípulos, entre aqueles que acompanhavam ali de perto, os apóstolos ali. E Jesus começa dizendo aqui: não se turbe o vosso coração. O interessante é que nós aprendemos que existe os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Esses três evangelhos, eles falam quase o mesmo assunto, com visão diferenciada, porque eles falam para povos diferenciados, né? Mateus fala diretamente para os judeus, Marcos fala para os romanos e Lucas fala para os gentios, né? Mas João é o evangelho universal. João é o evangelho universal. Muita gente passa despercebido, né? Fala muito em Paulo, que escreveu 13 cartas, 13 livros. Fala em Moisés, escreveu 5, mas João escreveu 5 também. João escreveu o evangelho. João escreveu as 3 cartas e escreveu o Apocalipse. João também foi altamente didático, escreveu 5 livros. Então, João era o apóstolo amado de Jesus, é aquele que era mais próximo, aquele que tinha mais um carinho mais especial. É tão provável, quando ele diz que um de vós há de me trair, e o texto diz, no capítulo 13, que João estava sentado com a cabeça reclinada sobre o peito de Jesus, Pedro fez sinal e disse assim: pergunta a ele aí quem é que vai trair, né? A gente vê que Jesus sempre, quando ia para alguma coisa específica, chamava Pedro, João e Tiago. Eram os mais próximos, não era acepção de pessoas, mas eram aquelas pessoas que eram mais próximas de Jesus, esses 3 apóstolos. E ele começa a dizer aqui: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Por que ele disse isso? O discípulo estava... Ele viu que os discípulos, depois que ele revelou que ia passar pelo Calvário, os discípulos ficaram atemorados, com medo. É o que estamos vivendo hoje. A sociedade, as pessoas, elas estão com medo. Elas estão apavoradas, porque é uma doença que nem os médicos sabem o perfil dela, o diagnóstico dela. Parece com uma gripe, parece com uma dengue, parece com a chikungunya, parece com a zika. Mas o que é essa doença? Como ela surgiu? De onde ela veio? Quais os medicamentos? Ninguém tem, ninguém sabe. É tão provável que milhões de médicos têm morrido em todo o mundo. Aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Por quê? Porque as pessoas estão apavoradas. Mas nessa noite, você que está em casa, você está aqui, o Senhor Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Uma certa vez, o Senhor Jesus, no seu ministério, um homem procurou, porque o seu criado, o seu funcionário,
O seu subordinado estava doente. E Jesus disse assim, eu irei lá. E aquele homem disse uma palavra assim, Senhor, só uma palavra. Só uma palavra. Uma palavra do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, ela preenche todo o nosso vazio. Uma palavra do Senhor Jesus Cristo, ela preenche toda a nossa ansiedade. Uma palavra do Senhor Jesus Cristo, ela preenche tudo aquilo que nós queremos ouvir da parte de Deus. E nessa noite ele está dizendo para nós, não se turbe o vosso coração. Não fique demoralizado. Não fique achando que as coisas vão piorar. Pode até piorar, mas a Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. O fim para quem? Para aquele que espera o Senhor Jesus Cristo. Aquele que espera a redenção total da sua vida. Aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. O fim das coisas é melhor. Estamos vivendo essa sociedade com medo, temorizada. Sociedade que está apavorada. Mas nós, a igreja do Senhor, temos um Deus que nos cuida de nós. A Bíblia diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem, ele não vai, não, ele já tem cuidado de vós. Louvado seja Deus. Nós temos um dono, nós temos um Senhor, nós temos um protetor, nós temos um mestre, nós temos um salvador da nossa alma. E você é dele e eu sou dele. Louvado seja Deus. Não se turbe o vosso coração. E ele continua no versículo 2, diz assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Olha, irmão, enquanto nós estamos aqui nessa terra, enquanto nós estamos vivendo aqui, nós contemplamos, vivemos, sentimos tribulação, adversidade, dificuldade, falta de pão, falta de saúde, desemprego, miséria, coisa terrível. Porém, a igreja do Senhor, que é eu e você, tem uma esperança viva e eficaz. Louvado seja Deus. Uma esperança extraordinária. Uma esperança da qual nós vamos gozar. Gozar. Nós vamos gozar a eternidade com Cristo. Então, veja bem. Quando ele disse, na casa do meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos lugar. É uma segurança, é uma certeza que nós nos vamos ficar aqui. Só aqueles que não aceitaram Jesus. Só aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Só aqueles que não têm convicção da sua fé em Cristo Jesus Cristo. Aí os escritor de Hebreus diz que a nossa âncora está depositada, está colocada em Cristo. A âncora é aquela peça que o navio, quando chega no porto, ele lança para dar estabilidade ao navio. E nós temos a âncora da fé. A âncora da fé. E essa âncora é que nos segura em Cristo, é a nossa fé. Então, por mais que você esteja com medo, por mais que você esteja amedrontado, lembre-se, Jesus foi preparar-vos lugar. E ele continua dizendo, versículo 3, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, mesmo para que onde eu estiver, sejais vós também. Meus queridos, isso quem falou isso aqui, quem deu essa garantia, não foi um profeta, não foi um apóstolo, não foi um bispo, não. Quem deu essa garantia foi o Senhor Jesus Cristo. Ele percebeu que o discípulo estava com medo, estava apavorado, quando ele falou do que ia suceder. Muitas pessoas, muitos crentes estão
passando esse pavor, passando essa dificuldade, lembre-se que o Senhor Jesus Cristo foi preparar lugar para todos nós. Então, não devemos confiar nas coisas que estamos vendo, devemos confiar nos céus. O apóstolo Paulo disse o seguinte lá em Colossenses, que devemos pensar e buscar as coisas que são de cima. Porque quando você pensa e busca as coisas materiais, as coisas que são daqui das terras, você vai ter muita dificuldade de compreender as coisas espirituais, as coisas divinas, as coisas que vêm do céu. Quando você contempla isso, quando você visualiza isto, você sabe que tudo que está aqui vai passar. E a sua morada, e a sua jornada, ela não vai terminar na sua partida aqui, não. A sua morada eterna é com o Senhor Jesus Cristo. E ele continua dizendo, versículo 4, mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Aí vem as perguntas. Nós temos alguma pergunta para fazer o nosso ego, para fazer a nossa curiosidade, para fazer a nossa intenção. Aí apareceu um cidadão chamado Tomé, que era também apóstolo, discípulo de Jesus, e disse assim, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? Veja bem, irmão, muitas vezes temos atitude de incrédulos. Jesus tinha dito que ia para o Pai, preparar-vos lugar. E onde o Pai estava? No céu. Eles eram conscientes disso. E quando Jesus disse assim, mas para onde tu vai? Não sabemos para onde tu vai. Ele disse, você veja bem, a pergunta de Tomé. Disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Jesus disse que é para a casa do Pai. E o Pai está no céu. E Tomé agora sai com uma pergunta dessa. Para onde você vai? Nós não sabemos para onde vai, não sabemos qual é o caminho. Isso, um discípulo de Jesus. Há muitas pessoas dentro da igreja. Há muitas pessoas titulando-se evangélicas, titulando-se até dizendo que é sal, com perguntas de incrédulos, de dúvida, de falta de conhecimento, falta de convicção. Os pais de Jesus levaram Jesus aos 12 anos, a festa lá em Jerusalém. E depois passou aquele momento, eles voltaram. E depois de um dia, eles procuraram o menino Jesus. Achavam que estava no meio da parentela, achavam que estava no meio dos amigos, e não encontraram. Isso quer dizer, há muita gente no meio da multidão que ainda não achou o caminho, que ainda não tem convicção daquilo a quem está servindo, por que está adorando, por que vai servir ao Senhor. Nós temos que ter a convicção de celebrar o culto da razão, da certeza, da segurança, que o nosso Deus é tudo para nós. Aí ele disse no versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou. Esse eu sou aqui, irmão, é altamente poderoso. Quando Deus chamou Moisés para tirar o povo dele lá do Egito, a Moisés disse, sim, eu vou chegar lá, vou dizer o que é Faraó. Aí Deus disse a Moisés, diga a Faraó que eu sou. O eu sou, irmão, é o Todo-Poderoso. O eu sou é que domina, é que tem um controle. Daí a sociedade
é apavorada porque não conhece eu sou. A igreja do Senhor conhece eu sou. E sabe que todas as coisas estão no seu controle. Ele que domina, Ele que controla, Ele que rege esse universo. Louvado seja Deus. Jesus disse, eu sou. Olhe como Jesus é Deus. Ele disse, eu sou. Deus disse a Moisés, diga lá a Faraó que eu sou. Então, eu sou todo poderoso. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesse, a mim também conhecerás a meu Pai. E já desde agora o conheceis. E tendo visto, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Outra pergunta. Jesus disse assim, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai. Aí Filipe disse assim, Senhor, mostra-nos o Pai que o basta. Ele estava contemplando o Senhor Jesus Cristo. Ele estava contemplando o próprio Deus encarnado, mas ainda não tinha despertado para a grandeza do Senhor Jesus Cristo. Ainda que estivesse vendo, contemplando, vendo os milagres, vendo as coisas acontecer, mas ainda não tinha caído a realidade do grande poder que Jesus tinha. E que o próprio Jesus era Deus. Ele disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse-lhe Jesus, eu estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Filipe, meu filho, eu estou com você faz 3 anos que está aqui no meu ministério, você tem visto os milagres, você tem visto o que tem acontecido, você tem visto que há coisas que só Deus é que faz, e é eu que estou fazendo porque eu sou Deus, e você ainda faz uma pergunta dessa? Filipe foi muito mais incrédulo do que Nicodemos. Nicodemos disse, você só pode vir de Deus, porque ninguém faz o que você faz se não for Deus que faça. Quer dizer, o próprio Nicodemos reconheceu que Jesus era o próprio Deus. Ninguém faz o que você está fazendo se não for vindo de Deus. Filipe era discípulo de Jesus. Andar com Jesus, servir a Jesus, mas ainda não tinha o pleno conhecimento que o próprio Jesus era Deus. Era Deus. Aí Jesus continuou e disse a ele, quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai. Filipe, você está me vendo? Você está me contemplando? E não está vendo o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Muitas vezes, irmãos, nós, os crentes, temos atitude e ações de incrédulos, de pessoas que não conhecem Deus. Nessa pandemia, tem muita gente desequilibrada. A melhor coisa para um crente é ser equilibrado. Porque o crente está firmado numa rocha. A sua fé é quem lhe conduz e mostra para a sociedade que nós somos a diferença deste mundo. Temos luta? Temos. Temos adversidade? Temos. Temos aflição? Temos. Temos muita tribulação? Temos. Mas nós somos os filhos de Deus na face da terra. Nós somos os filhos de Deus na face da terra. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos a igreja do Senhor que contempla, que sente a sua presença, que o adora, que o louva. Então nós temos que ter atitude, caráter e ações de pessoas de Deus. E ele disse, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo,
mas o Pai que está em mim e que fez as obras. Quer dizer, Jesus era o próprio Deus encarnado, realizando a obra e a vontade do Todo-Poderoso Pai. Ele executou todo o ministério. E Filipe, um dos seus discípulos, não contemplava que o próprio Jesus era Deus. Muitas vezes, irmãos, a nossa falta de fé, a nossa incredulidade, nos leva a fazer certas perguntas, a fazer certas interrogações que não devemos fazer, porque nós somos os representantes legal outorgado por Deus na face da terra. Então nós somos essa categoria de pessoas no universo que representamos o Cristo Todo-Poderoso. Então nós temos uma responsabilidade muito grande, a igreja do Senhor tem uma responsabilidade muito grande, porque é a igreja do Senhor que representa o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. O que falamos, o que fazemos, o que agimos, como fazemos, como agimos. Por quê? Porque nós somos o representante legal. Nós não somos ilegal, não. Nós somos o representante legal do Senhor Jesus Cristo na face da terra. E ele continua dizendo, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. A igreja do Senhor, ela tem autonomia e poder dada por Deus para orar pelos enfermos, para orar para Jesus batizar com o Espírito Santo, para orar para Jesus abrir porta de emprego, para orar para Jesus Cristo ressuscitar. A igreja do Senhor tem essa autonomia. Por quê? Porque nós somos a igreja que representa o eterno Deus, poderoso eterno. Ele disse aqui, ó. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E todo quanto pedires em meu nome, eu farei para que o meu Pai seja glorificado no Filho. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Agora aqui, muitos teólogos, defensores da teologia da prosperidade, onde você botar a mão é seu. Não é assim, não. Você tem que pedir a Deus, se for da vontade de Deus, fará para que o nome dele seja glorificado. Não é a minha vontade que vai prevalecer, é a vontade de Deus. Agora nós temos a liberdade, a comunhão de entrar na presença dele e pedir. Não mandar, não decretar, porque nós não temos nada, não somos nada, não fazemos nada sem a permissão, sem a graça, sem a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Porque sem mim, ele disse, nada podeis fazer. Então nós temos que ter muito cuidado com esse evangelho que está por aí. Decrete, você que manda, você nasceu para ser cabeça, não nasceu para ser cauda. Você quem comanda, não. Quem comanda é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos apenas um exército do general Jesus. Nós somos soldados, e como soldados nós obedecemos as suas ordens. Procuramos obedecer à sua vontade. Porque obediência e fé andam conjuntas. São irmãs gêmeas. Temos que obedecer e crer. E ele continua dizendo o seguinte:
Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus está com os seus discípulos reunidos ali, dando essas orientações básicas para que todos aqueles discípulos aprendessem a depender, a confiar e a crer no Senhor Jesus Cristo. Nós devemos depender, confiar e crer no Senhor Jesus Cristo. Quando nós dependemos de Deus, isso é tão importante, irmão, que certa vez Jesus estava no barco com os discípulos. O texto sagrado diz que se levantou uma grande tempestade. Na diferença das nossas vidas, muitas vezes nós estamos tão tranquilos, tudo correndo certinho, tudo bonitinho, tudo organizado. Daqui a pouco se levanta uma grande tempestade. E aqueles discípulos, tinha alguns ali que eram pescadores, como Pedro, Tiago e outros ali, e era acostumado a passar alguma tempestade. Eles procuraram os conhecimentos, as técnicas que ele tinha, e procuraram sanar ali, organizar o barco. Mas nada do seu conhecimento resolveu. Foi quando eles despertaram e chamaram o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, homem de pequena fé, diz para eles: o que isso quer nos mostrar? Muitas vezes, vem uma tempestade e nós procuramos recursos de A, de B, de C, de conhecimento. Aí quando nada resolve, nada soluciona, aí nós lembramos que temos um Senhor, que temos um Mestre, que temos um Deus e clamamos por Ele, Ele vai e soluciona. Por isso que Jesus diz: clama a mim e eu te responderei. Então, irmão, a princípio, bom seria que toda vez que uma tempestade se levantasse contra nós recorrêssemos primeiramente ao Senhor Jesus Cristo, para Ele acalmar, para Ele executar o seu poder em nossas vidas. Mas nós fazemos igual os discípulos, não somos diferentes. Não somos diferentes. Achamos que, muitas vezes, o conhecimento humano, as amizades, a família, vai nos socorrer, vai fazer com que as coisas parem. Mas, muitas vezes, irmão, fica pior. Então, Jesus diz aqui: se amares, guardares os meus mandamentos. Aí diz aqui: e eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo de Deus, o nosso Paracleto, o nosso amigo, o nosso guia, o nosso Redentor, que nos conduz. Quantas vezes nós queremos fazer alguma coisa e perguntamos ao Espírito Santo: devemos fazer? O Espírito Santo: não. Mas como nós queremos fazer, aí vem a vontade própria do ser humano, e para ti que faz aquilo que o Espírito Santo de Deus não autorizou. Porque o Espírito de Deus está dentro de nós, irmão. Paulo diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Templos e morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos. Desde o dia que você aceitou Jesus Cristo, foi o Espírito Santo de Deus que nos convenceu do pecado, da juízo do juízo. Foi o Espírito Santo de Deus que trouxe você à casa do Senhor. Foi o Espírito Santo de Deus que nos conduziu. É o Espírito de Deus que anda com você. É o Espírito de Deus que mora dentro do seu coração, na sua vida. É o Espírito de Deus que nos conduz. Então, Ele seja também adorado e louvado, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele diz: e o Espírito da verdade, que o mundo não pode
receber. Porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O mundo não tem. O mundo não conhece. O mundo não percebe. O mundo não tem esse espírito que nos conduz. Que quando nós dizemos uma palavra mais agressiva, quando nós fazemos alguma coisa que Deus não se agrada, o Senhor Deus diz assim: você fez isso, você pensou isso, você praticou aquilo. E você, mas ninguém viu. Mas o Espírito Santo de Deus está com você. E graças a Deus por isso, porque quando nós fazemos, Jesus me perdoa. Tenha misericórdia. Porque justamente é o Espírito Santo de Deus trabalhando nas nossas vidas. Que não viemos perder essa sensibilidade de teu Espírito nos conduzindo diariamente, as 24 horas do dia. Ter o ouvido sensível à sua voz, Ele fala conosco. Procurar obedecer à sua voz, procurar agradá-lo. Paulo diz, em Efésios 5:30, não entristecei o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selado. Por que entristecer? Porque ele é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. E muitas vezes fica triste com nossas atitudes, com nossas ações. Então, que o Senhor Jesus Cristo possa fazer com que nós tenhamos essa compreensão, que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir. Ele diz mais: não vos deixei órfãos, voltarei para vós. Que coisa linda. Você não está órfão. O Senhor Jesus Cristo deixou o Espírito Santo de Deus aqui, outro Consolador, e um dia vai voltar a buscar a sua igreja. A sua igreja. Um dia você vai ser arrebatado. Um dia você vai morar no céu. O céu não é uma utopia, o céu não é uma conversa de carote, não. O céu é realidade. Assim como o inferno também é outra realidade. Mas nós, os crentes, os remidos, os lavados, os comprados, os salvos, os libertos, vamos para o céu, porque o Senhor Jesus Cristo nos garantiu. Louvado seja Deus, né? Ainda um pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me verei, porque eu vivo e vos viverei. O mundo não conhece, irmão. A sociedade não conhece. As pessoas não conhecem. As pessoas têm desejo de Deus, mas não conhecem Deus. Não obedecem. As pessoas querem ter Deus, o Senhor Jesus Cristo, como alguém chega num restaurante, numa pizzaria, e chama o garçom, só para lhe servir. Não. Ele é Senhor. Nós que devemos servir a Ele. Nós que devemos adorá-lo, louvá-lo, bendizer, exaltá-lo, o seu nome. A sociedade inverte os papéis. Por isso estamos vivendo aí um caos. Por isso que estamos vivendo aí situações que não sabemos como vai terminar. Porém, a igreja do Senhor, formada por mim e por você, essa igreja clama e conhece um Deus todo-poderoso, um Deus que resolve, um Deus que preenche nosso vazio, um Deus que soluciona nossos problemas, um Deus que faz com que nós possamos ter convicção da nossa fé. Que Deus em Cristo nos abençoe, que possamos crer no Senhor Jesus Cristo, como diz as Escrituras. Amém.